Depois entrar em outros. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 3 ao 5, tá? Nós vamos ler para falar sobre este assunto, sobre esse tema, antes do nosso período de oração. Espero que todos vocês estejam tranquilos aí na sua casa. Nós estamos aqui só com o pessoal da técnica e vai acontecer assim na sexta, vai ocorrer no sábado e vai ocorrer no domingo. A partir de segunda-feira nós não sabemos que rumo isto vai tomar. Mas qual for a decisão dos homens, nós continuaremos firmes, resolutos, adorando a Deus. Nada irá nos prejudicar a nossa vida de comunhão com Deus. Então, disse aqui, quem escreveu o livro de Atos foi São Lucas, ele disse: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Pai Celestial, nesta noite de oração, nós estamos em sua santa, bendita presença e queremos dar a ti, ó Deus, oferecer a ti, ó Deus, o mais perfeito louvor. Que a nossa oração possa atrair a sua presença para as nossas necessidades. Que a nossa oração seja tão pura, sincera, de tal maneira que o Senhor há de olhar para cada coração, para cada vida que clama a Ti e responder o seu clamor. Responder a sua necessidade. Senhor Jesus, temos muitas necessidades e todas elas são conhecidas diante do Senhor. Mas o Senhor quer que nós nos expressemos, que nós falamos com o Senhor, que nós venhamos dizer: tu podes fazer isso, Senhor. Tu podes mudar este quadro, Senhor. O Senhor pode inverter esta situação. Se estiver em sua vontade, eu desejo que esse quadro seja mudado. Se for para o bem da minha alma, se for para a glória do seu nome, Senhor, se for para o bem dos meus irmãos, que esse quadro seja mudado. Mas termino falando: Senhor, o fim das minhas palavras não sejam as vontades que estão no meu ser, mas a sua vontade, porque a sua vontade é perfeita. Será beneficiado tanto a mim e quanto aqueles que são meus irmãos que estão ao meu redor. Por isso nós oramos nesta noite, ó Pai, que o nosso clamor, que o desejo que está na nossa alma seja tão puro e sincero, que o Senhor venha nos ouvir e ajudar a todos nesta hora que estão em necessidade. Se está doente, desempregado, se há algum problema no seio da família, tudo nós trazemos diante de Ti. E, Senhor, o que mais desejamos e queremos, que a Sua presença esteja conosco neste momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Bem, o que eu quero dizer
O profeta pregou uma mensagem em 1964, intitulada A Presença de Deus Não Reconhecida. Aí ele traz muitos personagens, né? Fala de muitos personagens, por onde Jesus passou. Mas eu quero que vocês observem o que significa reconhecer a presença de Deus. Se as pessoas estão num ambiente, elas podem dizer assim, Deus está aqui. Deus está aqui, sim. Mas qual é a forma que Ele está? Qual é a forma que Ele está? A maneira que Ele se apresenta? Quantas vezes nós ouvimos, Deus está presente, Deus está aqui. Eu não tenho dúvida da presença dEle. Agora precisamos buscar e entender a forma que Ele está. Isso é fundamental. Por exemplo, nós lembramos deste episódio da mulher, aquela que tinha um fluxo de sangue e sofria há 18 anos com aquela doença e tinha uma multidão ao redor do Senhor, uma multidão. Agora, aquela multidão, uma pessoa só reconheceu a presença dele como curador daquela doença e perdoador dos seus pecados. Veja como ela reconheceu a presença dele. Ela aproximou dele com grandes esforços e tocou no seu vestido. Tá? E ele parou imediatamente e disse, alguém me tocou. Então a mulher tinha tirado dele a sua necessidade. Lógico que a pergunta, a resposta foi essa, todos te apertam, muitas pessoas estão tocando em ti. Não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Quer dizer, aquela mulher reconheceu a presença dele e que era a oportunidade que ela estava tendo para terminar seu sofrimento. Para que ela fosse completamente liberta. E você sabe que aquela mulher representa uma igreja que estava enferma, uma igreja que o fluxo de sangue apontava para o pecado. Ela não podia entrar no santuário para adorar por causa do fluxo de sangue. Um leproso não entrava. Todos que tinham fluxo de sangue no Antigo Testamento não podiam entrar na presença de Deus. Portanto, ela não podia entrar. E o Senhor Jesus olhou para aquela mulher e disse, os seus pecados estão perdoados. E imediatamente ela sentiu o seu corpo revigorado e o fluxo desapareceu. Aquilo estava no Senhor. E ela reconheceu Ele para a sua libertação completa, para curar sua doença, para perdoar os seus pecados, para ter o caminho livre, acesso livre para adorar o Senhor. Vamos buscar outro personagem. Em seguida, isso faz parte da mesma trajetória da vida do Senhor. E logo em seguida veio um homem ao seu encontro. Ele foi ao encontro do Senhor com uma grande dificuldade. Porque tinha uma recomendação que quem frequentasse as reuniões do Senhor não
era mais permitido exercer nenhuma função na igreja. E ele tinha um cargo. Quando a Bíblia fala príncipe da sinagoga, que era Jairo, essa palavra vem de principal, o chefe da sinagoga. Príncipe significa o principal da sinagoga, o chefe, o que comanda tudo lá. E ele era este homem. Agora ele deixa a sua filha à beira da morte e vai ao encontro do Senhor. E quando ele chega, em seguida chega o mensageiro dizendo: olha, as esperanças acabaram. A sua filha está morta. Não precisa nem importunar, convidá-lo para vir fazer uma oração por ela, o Senhor, porque está acabado. O Senhor olhou para Jairo e disse: você crê? Você crê? Jairo disse: eu creio. A ressurreição da filha de Jairo estava naquele homem, estava em Cristo. Ele foi lá e tirou a ressurreição da filha dele, de Cristo, e levou para a casa dele. Isso é reconhecer a presença do Senhor. Isso é reconhecer a maneira que Ele está em nosso meio, a maneira que Ele se manifesta. Por isso, falar que Cristo, que Deus está presente num culto, é vago. Quero saber a maneira que Ele está presente, a maneira que Ele está para mim, a maneira que Ele está para você. Que maneira Ele está para você? Nesta hora que eu estou pregando aqui, você está me ouvindo aí, e que daqui a pouco vamos ter um período de oração. De que maneira Ele está para você? Qual o que mais te aflige? O que mais te incomoda? Está no Senhor. E Ele quer realizar exatamente isto. Tire isto dele. Reconheça a presença dele aonde você está agora, de acordo com aquilo que você está necessitado. Se nós estamos dispostos, se nós estamos desejosos de realmente ir até Ele, o Senhor é a ressurreição, e a minha filha está morta. E a ressurreição foi andando com seus dois pés, falando como um ser humano normal, um homem comum quanto aos demais. Ele foi andando, conversando com Jairo. E Jairo teve que romper uma barreira muito grande para chegar ali. Quando nós estamos aproximando de Deus, no caso de Jairo e desta mulher, você percebe que é uma barreira. Ela tinha uma barreira, sendo mulher, como podia entrar no meio dos homens para chegar onde estava o Senhor? Jairo tinha uma barreira porque ele podia perder o seu cargo, não ser mais o príncipe, o principal da sinagoga, não ser mais o homem influente, mas o que ele mais amava aqui na terra estava lá na casa dele para apodrecer. Em poucas horas ela entraria em estado de apodrefação. Ele vai levar para casa agora a ressurreição. Ele reconheceu a presença do Senhor. Onde Jairo tinha baseado isto? Eles tinham ouvido. Ele sabia por onde o Senhor andava e o que ele estava realizando.
Se ele ressuscitou alguém ali, ele pode ressuscitar a minha filha. Se ele curou alguém ali, ele pode curar o meu filho. Se ele libertou alguém ali de um demônio, ele pode libertar o meu filho, a minha filha do demônio, como libertou da mulher de Cirofenícia. Se ele pode fazer para um, eu vou aproximar dele da mesma maneira que aquele irmão aproximou, e vai funcionar. Eu vou clamar a ele da mesma maneira que o clamor daquele irmão, e vai funcionar. Se funcionou para ele, a maneira que ele creu e recebeu a presença do Senhor, reconheceu a presença do Senhor, então irá funcionar comigo, porque você não pode atuar da mesma maneira como aquela pessoa atuou e foi abençoada, e Deus não mover, e Ele não fazer nada por você, porque Ele precisa encontrar fé, Ele precisa encontrar alguém que creia, para movê-lo. Se você aproxima do Senhor, se chegasse uma outra mulher que tivesse um fluxo de sangue há 18 anos, da mesma maneira como aquela chegou, aconteceria com a outra da mesma maneira. Se tivesse um outro Jairo na história aí, para aproximar do Senhor, tá? Com a mesma fé e coragem que ele foi, Deus faria a mesma coisa com o outro. A maneira que você recebeu o Espírito Santo é o mesmo caminho que todos recebem o Espírito Santo. Da mesma maneira que Deus te deu um novo nascimento, todos nascem desta maneira. O caminho do Senhor é único. Você pode vir de muitos lados, pode vir de muitas igrejas, de muitos pensamentos, mas ao aproximar dele, tem uma maneira correta para aproximar e reconhecer aquilo que Ele é. O que Ele é para você. Ele é seu Salvador, Ele te deu vida eterna, Ele perdoou seus pecados, Ele te redimiu, Ele fez grandes coisas, mas eu pergunto, e agora? Qual é o seu caso? Pastor, eu desejo ser cheio do Espírito Santo, eu desejo nascer de novo, eu quero a experiência sim de uma pessoa que nasceu de novo, eu quero ver a minha natureza mudada. Ele vai atuar, Ele vai lhe conceder as mesmas bênçãos que Ele deu para aquela pessoa, Ele vai conceder a você. Se eu tenho uma vida consagrada é aquela que você pega o melhor do seu tempo e dá para o Senhor. Amém? Você pega o melhor do seu tempo e dá para o Senhor. Aquele tempo que você não poderia, você tem outra coisa para fazer, mas aquilo você vai restringir tudo aquilo e devota aquilo a Ele. Você tira aquela hora para orar, tira aquela hora para ler, meditar na palavra, meditar na mensagem, você para tudo para dar atenção a Ele. Isso é dedicar, isso é consagrar a sua vida. Nós não devemos dar resto para Deus, dar a sobra para o Senhor. Devemos dar o melhor para Ele, o melhor do seu tempo, tá? As primícias do seu tempo. O profeta fala que ele roubava o tempo de Deus. Pensa bem nós então. Roubar o tempo de Deus, cochilando, dormindo, fazendo coisas que não devia fazer, que não tinha nenhuma necessidade. Não, tem uma hora que você fala, Senhor, esse tempo é seu, eu dedico a Ti, eu quero reconhecer a Sua presença exatamente nesse tempo que eu estou dedicando ao Senhor. É isso que devemos fazer, porque todos que entram por este canal têm que ter um encontro com Ele. Quando falamos reconhecer a presença dEle, reconhecer em sua necessidade,
e dar a Ele aquilo que Ele quer de você. O que o Senhor quer de mim? Ele quer minha adoração, Ele quer o meu louvor, Ele quer a minha vida consagrada, Ele quer a minha vida para ser o serviço dEle. O que Ele quer que eu faça? Se eu chego na presença dEle, se cada um de nós chegarmos na presença dEle e dizer: Senhor, o que Tu quer que eu faça nesta hora? Eu estou aqui à sua disposição, eu estou aqui para o seu serviço, eu estou aqui, Senhor, para Te ouvir, para Te obedecer, que todo o meu ser esteja sobre o Seu comando, sobre a Sua vontade. Eu quero Te ouvir, Senhor. Então Deus vai dispensar um tempo para tratar contigo, para tratar comigo, para tratar conosco. É muito ruim a ideia de dizer, ó, é muito corriqueiro. Se eu tiver tempo, eu vou na igreja hoje. Soa ruim isso, não? Soa mal isso, não? Se eu tiver tempo, hoje eu vou na igreja. Quer dizer que se você tiver o seu tempo, o do Senhor não tem importância. Vou dar Ele se sobrar. Se não sobrar, Ele fica sem. É por isto, viu? É por isso que nós estamos muitas vezes enrolados, emaranhados. Não é que Deus nos responde, Ele responde cada oração, mas tem que entrar no canal certo, tem que entrar exatamente na hora certa, no canal certo. Ele responde a oração, mas não é da maneira que eu quero, que nós queremos. Ele tem uma maneira, Ele quer fazer, esperando que você entre exatamente na maneira que Ele quer realizar para te abençoar, para mudar o quadro. Exatamente. Eu tenho orado há muitos anos, não acontece. Então vamos parar um pouquinho nesta noite. Por que não acontece? Ei, meu amigo, façamos a pergunta: por que não acontece? Há muitos anos. Se você não acha que nós deveríamos dar uma paradinha e falar com o Senhor: Senhor, por que isso não acontece? Você pergunta para Ele, ora, você jejua e pergunta: Senhor, por que isso não acontece? Ele vai te dizer por que não acontece. Qual é o problema? Qual é o obstáculo? Qual é o empecilho? Por que isso não acontece? Ele vai mostrar exatamente aonde está a coisa. Pois é. Hoje eu oro assim. Mas talvez amanhã eu já mude de ideia. Deus não trabalha com pessoas inconstantes. De manhã é uma coisa e à tarde é outra. Não se engane. Deus quer homens e mulheres definidos. Uma vida definida, clara. Não uma coisa mesclada. É isso. Se nós olharmos na Bíblia, eu ia pregar sobre um assunto, só que ele é bastante longo, sobre um rei de Israel. Eu estive lendo ontem. Primeiro,
aquele rei, Deus enviou um profeta para ele dizendo: os sírios estão nas suas mãos, você vai derrotá-los. Não se impressione com o número dos seus homens. Tá? E quando ele for à batalha, aconteceu. Mas quando Ben-Hadad, que é o nome do rei da Síria, viu a viola em caco, sabe o que ele fez? Ele se vestiu de cinza e roupa maltrapilho e foi encontrar o rei de Israel. E começou a conversar. Eu ouvi falar que o rei de Israel é piedoso e que ele perdoa. E blá, 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 blá. Aí ele foi tirando a cinza e pediu paz e comunhão para o rei de Israel. Ben-Hadad era o rei da Síria. Tudo bem, sobe no meu carro, sobe comigo. E fez as pazes, fez a aliança. E Deus enviou um profeta dizendo assim, por que você fez isso? Eu pus ele na sua mão e você fez as pazes com ele. Esse rei foi Acabe, que teve um fim trágico. Depois, quando a Síria engordou, ficou fortinha e tomou as terras que eles tinham e roubava os trigos que eles tinham para o seu sustento, ele foi para combater o rei da Síria e lá ele morreu. E o sangue dele foi lambido pelos cães aonde ele derramou o sangue de Nabote. Que tipo de pessoa é essa? Eu não vou abrir o assunto. Que tipo de pessoa é essa? Que Deus põe o diabo na sua mão. Deus põe o inimigo na sua mão. Vai lá e acabe com ele. E o inimigo apanha e corre. Depois ele volta e pede paz. Você vai te cortar o pescoço dele. Foi o que fez Saul. Saul foi na guerra, matou todo mundo, ganhou a parada lá e veio. Aí viu um gado muito bem tratado lá, né? Poupou aquele gado, não matou, não passou o fio da espada. E trouxe, e também poupou o rei Agag. Aí Samuel chegou para ele e disse, escuta uma coisa aqui, como é que foi a guerra lá? Foi uma bênção, acabamos com tudo, mas não sobrou um deles. E o mugir desses bois que eu estou ouvindo, aonde estão? Sabe, eram uns bois tão gordos, tão bem tratados, que eu não matei. Fiquei com pena. E esse homem que está aí, por que ele está vivo? O rei Agag. Samuel passou a espada e cortou Agag em pedaços e disse, hoje Deus rasgou o seu reino. Ele põe na mão, ele põe na nossa mão. O inimigo está na nossa mão. Tudo que o inimigo faz nesta hora está dominado. Amém? O que acontece é que nós deixamos abaixar a guarda. Nós deixamos a coisa acontecer. Se ele põe na sua mão aquilo, sustente aquilo. Honre a Deus com aquilo que ele te deu. E você verá que nenhum inimigo vai te enfrentar. Pode estar certo disto. Por isso que estamos falando, reconhecer a presença de Deus. O profeta disse, a presença dele não reconhecida. Mas você viu aqui, no caminho de Damasco, quando Paulo, que era Saulo, está numa missão, digamos assim, né, para assassinar todo mundo. Era uma carnificina aquilo. Matar, pôr na cadeia, perseguição implacável em cima da igreja. E o Senhor vai exatamente bem no meio do dia
ao encontro daquele fariseu. E quando aquela luz resplandeceu, que ele cai do seu cavalo, a voz chama Saulo, Saulo, ele já responde, quem é, Senhor? Ele não responderia, Senhor, se ele não soubesse de quem é aquela voz, o que ele ouviu. Agora, Deus tratou com ele ali. Se você ler o texto, diz que uns ouviram, mas não viram. Aí no testemunho de Paulo, Paulo disse que eles viram, mas não ouviram. A questão é essa, que Deus foi tratar com Paulo ali. Foi tratar com aquele homem especificamente para aquele assunto. Era um assunto de grande envergadura. Ele foi tratar com Paulo. Agora, a voz que falou com Paulo, e foi tão forte o brilho da luz, que Paulo ficou cego por 3 dias e nunca mais ele teve a vista boa de ver o pilar de fogo brilhando diante dele. Tratou com Paulo. O objetivo do Senhor era aquele, não era tratar com a comitiva que ia com Paulo. Paulo reconheceu ele no pilar de fogo e ficou sabendo que era Jesus. Nós não temos relatos bíblicos que aqueles que estavam ao redor de Paulo teve uma mudança de vida, que ele foi tratar com Paulo. Quando João estava anunciando, você quer ver o texto bíblico como é que fala? Está lá no livro de São Mateus, capítulo 3, verso 15. Quer ver como que é o relato das Escrituras? 3,15 de São Mateus. É isso mesmo. Jesus, deixa eu ler o texto todo. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O profeta disse, só João viu, só João ouviu. Qual era o propósito? João agora está tendo um encontro com ele. Ninguém viu, ninguém ouviu. Era para João aquilo. Os magos viajaram 2 anos, e aquela estrela cortou os céus 2 anos. Só os 3 viram. Mesmo entrando em Jerusalém, só os 3 viram. Aquela estrela foi para 3 homens só. Quer dizer, ele passa em cima de uma multidão e atrai 3. Ele chega lá no rio, tem uma multidão sendo batizada, e ele batiza Jesus, e a voz fala com ele, e a pomba desce sobre ele. Só ele viu e ouviu. Só Paulo viu e ouviu. Você pare, vamos parar para pensar que nesta hora final, o desfecho do drama do tempo, a mensagem que Deus enviou, quantas pessoas, quantas delas ouviram só o som, leram apenas uma mera leitura, mas quem ouviu, quem viu o Senhor naquele pilar de fogo, quem viu o Senhor
naquela constelação de anjos? Quem viu o Senhor visitando o irmão Brana? Quem viu a luz pendida na reunião? Você percebe que ele vem por uma multidão, mas chama a poucos daquela multidão. Ele veio numa multidão, falou com João. Ele veio numa comitiva muito grande de homens, só falou com Paulo. Muitas pessoas oprimiam ele só tratou com a mulher do fluxo de sangue. Tinha muitas moças mortas, talvez em Israel naquele dia ou naquela semana, mas ele só foi na casa de Jairo. Você percebe que o Senhor quer tratar com você, quer tratar comigo, quer tratar conosco, não é com a terceira pessoa. Às vezes estamos preocupados com aquela pessoa, aquela outra, um parente, alguém por perto. Não, o Senhor não está falando do seu filho, da sua filha, não está falando da sua mulher, e nem do seu marido. Ele está falando só contigo, é com você que Ele está tratando. Agora, tem uma outra leitura aqui, que eu não posso deixar passar. Deixa eu ver aonde eu anotei, está aqui. Lucas 19. Essa leitura é maravilhosa. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Você tem que entender que quem fazia o trabalho que Zaqueu fazia, trabalhava para Roma. Era funcionário romano. E ele era chefe dos publicanos, que cobrava impostos e mandava para Roma. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou aquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, em tua casa. Amém? Uma multidão. Percebeu? Uma multidão. A Bíblia fala que uma multidão. Zaqueu queria ver, desejou ver. Eu quero ver esse homem de perto. Fala tanto dele, das suas obras miraculosas, do seu poder, da sua bondade. A sua voz é um trovão quando fala, mas eu quero vê-lo mesmo com os meus olhos, já que ele era baixo. Ele correu na frente, lá no caminho, subiu numa figueira, disse: aqui sim, aqui eu posso ver. Como esse homenzinho, sendo pecador, funcionário de Roma, que era uma pessoa que subordinava, que lesava as pessoas, acabou ficando rico tanto roubar, desejou tanto ver o Senhor. Qual era a curiosidade dele? Qual era o problema dele? Sabe de uma coisa? Ele não sabia, mas o que ele queria ver no Senhor não era a sua estatura, a sua fisionomia. Ele queria ver no Senhor aquilo que ele ouvia falar que ele fazia. E quando aquilo aconteceu dele, com fazer todo o esforço que tinha para subir numa árvore, Jesus chegou debaixo da árvore e disse: hoje eu vou jantar com você e vou dormir na sua casa. É melhor você descer bem rápido daí, porque nós vamos juntos.
Entendeu? Porque nós vamos juntos. Tinha tanta gente, não tinha uma multidão, mas na casa de quem que ele foi dormir? Você observa que tudo isso nos traz um pensamento, nos traz a um lugar, a um ponto. A multidão de crentes no mundo hoje, de todas as linhas religiosas. E aquelas que tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem que Deus enviou, a mensagem do fim, o sétimo anjo. E eles tiveram isso na mão. Como aquela multidão estava tocando em Jesus, vendo, acompanhando a multidão que comeu o pão que ele multiplicou, o peixe que ele multiplicou. Mas qual é o resultado da multiplicação dos pães? Toda aquela multidão foi salva. Toda aquela multidão creu. Tinha muitos interesses de todos os lados ali. Mas aonde ele passava, entre muitos que o viam, ele tirava um, dois dali. Ele passou por você. Ele passou na sua casa. Ele passou no seu trabalho. Ele passou na sua igreja. Por onde ele passou? Como ele te atraiu? Então, o que ele quis dar para você, outros não receberam. Ele quis te encher com o Espírito Santo. Ele quis te revelar a palavra. Ele quis te fazer um crente verdadeiro, um homem de caráter, uma mulher de caráter, um crente de envergadura. Amém? Ele quis fazer de você uma coluna, uma testemunha nesta hora. Tantos tiveram essa oportunidade, mas não foi para eles. Foi Zaqueu, foi Jairo, foi a mulher do fluxo de sangue. Sim. Entre todos os fariseus que tinha naqueles dias, daquelas religiões, ele escolheu 12. Então, estou dizendo, ele passou por muitos, poucos ele chamou. Deixa eu adiantar isso aqui. Eu vou ler 3 parágrafos desta mensagem aqui, apenas. Aqui está. Você sabe, há tantas pessoas que desaparecem diariamente da face da terra, as quais ninguém consegue prestar contas. Um desses dias pode ser que pessoas digam: bem, quer dizer que a tribulação, isso está sobre nós. Pensei que era para a igreja ir-se antes da tribulação. Eles não percebem, eles não entendem que o arrebatamento poderia acontecer e não saberiam nada sobre ele. É a partida da igreja. Pense, pessoas continuarão pregando e dizendo que creem que isto que estão sendo salvas e crescendo a igreja, edificando as igrejas e prosseguindo exatamente como fizeram nos dias de Noé e assim por diante, e não sabem disto. E o arrebatamento já passou, já aconteceu, e não soubeste. Há centenas de pessoas que desaparecem da terra e nada se sabe do seu paradeiro, não consegue prestar conta disto. Alguém ia para algum lugar, nunca mais tem notícia dela. Isso poderia ser
o arrebatamento. Deus vai tirar um povo e não vai dar satisfação para ninguém. O que vai identificar que esse povo foi embora é porque ele passou nesse século aqui, ó. Ele passou desde 33 até os nossos dias, em todas as nações do mundo. Muitos foram colhidos. E agora ele está fazendo a puxada final. Eu estou contente, feliz, por Deus, por Ele ter me posicionado no que eu estou posicionado. Creio da maneira que creio, não foi por mim. Ele me levou a crer assim, porque assim nós recebemos a abertura da palavra. Nós não temos, como diz, nós não estamos inventando coisas. O profeta disse que João Batista não era uma cana agitada pelo vento. Quer dizer, uma cana agitada pelo vento, uma árvore que dobra para lá e dobra para cá. Conforme o vento bate, conforme a pressão, ele muda de posição. Tá? Então, conforme a pressão, ele muda de posição. Deus não trata com pessoas assim. Elas começam crendo de uma maneira e lá no final já crê muito diferente quando ela começou. Não é assim? A maneira que você começou crendo não mudou. Deus só foi acrescentando, dando-lhe conhecimento. Não que mudou de pontos doutrinários, mudou de ensinamento, mudou de postura. Não, você começou em um ponto e foi ascendente até na hora final. Por quê? Porque você foi crescendo, acrescentando mais conhecimento sobre aquele assunto. Nós começamos conhecendo um profeta e o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e depois entendemos que a palavra estava aberta, e depois entendemos que Deus desceu na terra, está em carne e na noiva manifestado. Então, quando nós chegamos para adorar o Senhor reunidos aqui, nós temos que entender que é um corpo onde Deus se manifesta através deste corpo humano, desta pele humana, aonde ele se esconde, a maneira que ele fala, a maneira que ele trata conosco. Não vá pensar que Jesus ia pregar essa mensagem diferente. Não vá pensar, se o irmão Branco estivesse aqui hoje, ele pregaria diferente a abertura dos selos e as trombetas. Não vá pensar que ele mudaria, como as pessoas têm mudado tanto por aí. Jesus pregaria a mesma mensagem que o irmão Branda pregou, e Jesus prega a mesma mensagem que ele pregou com o irmão Branda, ele prega hoje. Cada ministro atrás do púlpito tem que pregar exatamente o que o Senhor Jesus pregaria para o seu povo. Pregar exatamente o que ele pregaria, o que ele ensinaria. Jesus teria o mesmo comportamento de cada pastor que está cheio do Espírito Santo. Pois bem, aqui tem algo importante. Se tão somente pudéssemos fazer isso esta noite, pessoal, se tão somente pudéssemos compreender que Ele está aparecendo e... Que coisa! Que coisa! Se tão somente pudéssemos fazer isso esta noite, se tão somente pudéssemos compreender que Ele está aparecendo a nós nestas reuniões com um propósito, que é liberar nossos desejos que temos nele. Ele está aparecendo em nossos cultos, em nossas reuniões, para liberar os nossos desejos que temos aonde? Nele. Você entende como funciona?
Como Deus abençoa uma pessoa num culto e outra não recebe nada? O desejo que você tem nele. Prosseguindo. Mas temos de reconhecer a sua presença. E agora, como reconhecer a sua presença? É quando a palavra prometida para esta era se manifesta. Não a palavra prometida da era de Moisés ou de qualquer outra era. É a promessa da palavra para esta era. Como diz, eu sou um pregador, eu sou um pastor, eu não posso negar isto. Eu não sou um animador de auditório, que faz as pessoas pular, saltar, gritar e faz aquele barulhão todo. Acabou o programa, acabou-se a glória. Um pregador, um pastor devidamente com ofício, ele prega e quando você volta para casa, aquilo vai na sua alma. Aquilo começa a viver no dia seguinte através da sua vida. Não que ele foi tão capaz de te persuadir, mas o Espírito que ele trouxe na igreja traz esta palavra, que amanhã você possa vivê-la. Agora, nós verificamos que ele seguiu em frente. Tá? Agora, veja bem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem 2 parágrafos aqui que eu não quero fechar sem terminar. Aqui, ó. Bem no final. O 113 e o 116. Que diz: Isso mesmo. Qualquer um sabe que o mundo, quanto à sua posição, tudo se encontra em ordem para a sua vinda. Terremotos em vários lugares, a lua em sangue, vulcões vermelhos por toda ela, cobrindo-a. Como Jesus disse, para observar esse sinal nos últimos dias. O mar rugindo, coração dos homens desfalecendo de terror, perplexidade de tempo, angústia entre as nações. Olhe a perversão em alta hoje. Veja hoje, 40% de aumento na Califórnia de homossexuais. As afeições naturais já estão perdidas. Veja hoje como as pessoas ficam em casa, que se chamam cristãs, escutam tais personagens como Pat Boone, Elvis Presley e Ernie Ford. Aqueles que cantam hinos aos domingos. Vejo essas coisas, eles o veem beijando aquelas mulheres e coisas tais. Eles cantam na igreja e depois iam para a televisão e faziam todo tipo de perversidade. Eram os crentes, em 64 era assim, pensa bem hoje. Quando nenhum homem jamais deveria beijar uma mulher, até que estivesse casado com ela. São glândulas masculina e feminina se cruzando, seja onde for, está errado. É potencialmente um ato sexual. Quando as glândulas masculinas e femininas se tocam, é um ato sexual. Se um homem beijasse um homem na boca, isto faria vomitar. Ou a mulher beijasse uma mulher,
por que faria vomitar? É diferente. São glândulas que são iguais, elas se rechaçam a outra, tá? Mas quando a positiva e a negativa se ajuntam, então isso faz com que a luz acenda. Aí está, é um ato sexual potencial, isso mesmo. Um tipo de Cristo beijando sua noiva. Veja você, nunca deveria fazer isso. Nunca devia fazer isto. É por isso que temos casamentos falidos. Agora estou terminando, tá? E quero voltar a este ponto aqui. O profeta está dizendo, este ponto para mim aqui é um ponto muito importante, eu quero terminar aqui, que é o 76. Se tão somente pudéssemos fazer isto esta noite, se tão somente pudéssemos compreender que Ele está aparecendo em nós nestas reuniões, aparecendo em nós nessas reuniões, com um propósito, que é liberar nossos desejos que temos. Se as pessoas, pelo amor de Deus, entendam o que o irmão Brando está dizendo, se as pessoas percebessem, vissem que Ele tem aparecido em nosso meio, tá? Para que você possa atingi-lo com o seu desejo, com aquilo que está em você, que você precisa, que você necessita. Ele veio numa reunião como esta aqui, nesta noite, só para te dar o que você está em necessidade, mas você precisa ir aonde Ele está, da maneira dele, para adquirir aquilo. Ele está em nosso meio. Ele está em nosso meio, só não está para você. Como um pregador falou uma coisa, achei até esquisita, mas tão esquisita que ficou engraçada. Ele falou assim: casa e divorcia. Casa e divorcia. Quer dizer, isso está normal hoje, não está? Casar e descasar e tal. Falou assim: esse é bom, eu caso com ele. Ele não presta mal, eu caso com o outro. Aí o outro também não presta, eu largo dele. Ou ela não presta, eu largo dela. Quer dizer, ele disse assim: todo mundo é bom e todo mundo é ruim, né? É bom antes de casar, fica ruim depois que casa. Aí está uma palavra meio emaranhada, mas que tem um sentido. Que tem um verdadeiro sentido. Se não deu certo com o primeiro, dificilmente vai se acertar com o segundo e vai ser um abismo chamando o outro. Mas o que eu quero deixar bem claro nesta noite, que cada reunião que nós chegamos aqui, cada culto que nós chegamos aqui, Ele está presente. Para mim Ele está presente, tá? Eu sei que Ele está presente. Agora, eu preciso tirar dele aquilo que eu necessito. Eu tenho que chegar até Ele e dizer: Senhor, é isso que eu quero, Senhor. É isso que eu necessito. É isso que eu preciso. O Senhor me concede. Ele vai com absoluta clareza mostrar para mim que Ele vai me dar aquilo, e se Ele não vai fazer aquilo, vai mostrar: isso não seria bom para você, tá? Mas que você possa ter uma aproximação, um contato dele. A mulher não correu na presença dele, não correu para tocar nele apenas para um motivo. Ela foi para ser curada e saiu perdoada. Jairo foi buscá-lo para curar a filha, levou a ressurreição para casa. Zaqueu ia vê-lo do alto da árvore, ele foi dormir na casa de Zaqueu. É aquilo que ele quer te dar, e está nele para te dar, lhe pertence. Só que você tem que tirar isto dele, e a única maneira de tirar é ter uma vida de comunhão com ele, ter uma vida de fé e ter intimidade em falar com ele, conversar com ele.
como um grande amigo, muito rico, que pode te dar aquilo que você necessita. Aproxime dele nesta noite com o desejo que está no seu coração. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos ter nosso período de oração.